Amém. Hoje, dia 17 de outubro, vamos dar continuidade à nossa leitura da Bíblia. Vamos ler as porções que estão nos livros do profeta Jeremias, capítulo 30 e 31, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, Salmos 87, Provérbios 25, 18 e 19. Livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel: escreve no livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos sobre todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiro farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza de tua maldade e da multidão de teus pecados é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles, para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças, e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será afirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do reino deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho
tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Lamento transformado em júbilo. Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai e cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Aonde vi e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando, por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei ao opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes, quantas falo contra ele, tantas vezes, eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te, Marcos, finca postes, que te guiem, preste atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requestar um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão a esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quanto eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a sua alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei,
e o meu sono fora doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e de animais, como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Firmada nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante os haveres desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A prática da oração por todos os homens, um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Proceder conveniente no culto público. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Salmos 87. Jerusalém, amada de Deus. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que te conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filiste e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá,
Este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: Todas as minhas fontes são em ti. Provérbios capítulo 25, versículo 18 e 19. Massa, espada e flecha. Aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia.